traz hoje a reflexão as demandas populares e principalmente as reivindicações de um bairro de Juiz de Fora. Na verdade, o objetivo da minha fala é recuperar a área de lazer onde era a curva do Lacer, próximo ao shopping Independência. Essa é a principal finalidade da nossa conversa e das nossas reflexões na noite de hoje. Recuperar um espaço público para ter ou para dar de volta à comunidade do bairro Dom Bosco o que é dela, o que é da população da comunidade de direito. O Dom Bosco é um bairro que surgiu na década de 20 do século passado. Mais precisamente, numa das versões, no ano de 1927, no ano do Vicente Beguer compra aquelas terras, constrói uma igreja e dedica essa igreja a Dom Bosco. Então esse lugar, que se chamava então Serrinha, passa a se chamar Dom Bosco. E simultaneamente a construção dessa igreja é construído um campo de futebol. Então, nesse momento, lá no século passado, já se cria um vínculo muito forte dessa comunidade com esse espaço de socialização. Então, o campo que foi constituído, que é conhecido de toda a população de Juiz de Fora como Curva do Lacer, era então um espaço onde aquela comunidade tinha as possibilidades de socialização. Daí a importância enorme para essa comunidade desse campo que futuramente a gente vai ver o que foi, o que aconteceu. A gente vê que o Dom Bosco, e a gente sabe que historicamente, inclusive por informações da professora Maria Lúcia Pires Menezes, que é um bairro constituído por afrodescendentes, principalmente aqueles oriundos das grandes fazendas, em função da decadência do café, vão se alojar nesse espaço e nessa região que hoje nós conhecemos como Dom Bosco. Essa população, ela já por si só é marginalizada e é alijada então da sociedade, em função da população que é vendida, que além de afrodescendentes, são pobres. Então, logo, e numa visão até marxista, acontece a territorialização do capital em função da área começar a ser extremamente valorizada, e hoje é uma das áreas mais valorizadas da cidade, com vários empreendimentos particulares e privados. A gente vai ver o shopping Independência, propriamente dito, a gente vai ver o Monte Sinai, não só o hospital, mas os consultórios, a maternidade Terezinha de Jesus, a Universidade Federal de Juiz de Fora, a Embrapa, a Asconcer. Então, são vários equipamentos que existem ali, muitos deles particulares, que, de certa forma, segrega ainda mais aquela população já alijada pelo tempo em função dessas características já mencionadas. Então a gente vai verificar que ali é um corredor que leva para o Rio de Janeiro e, se for observar as edificações que existem ali, todas elas, de uma certa maneira, elas encobrem o bairro Dom Bosco. Os edifícios, pelo tamanho que são erguidos ali, eles, de certa forma, escondem aquela população que vive ali no Dom Bosco, numa alusão ou numa pretensão de se esconder aquilo que não pode, ou não deve, ou não precisa ser mostrado para a população. Essa praça, o Largo ou o Campo do Lacer ali, é tão significativo que na época 1997, 96, 97, eu trabalhei no bairro Dom Bosco num projeto social, onde nós levávamos as crianças desse projeto para brincar naquela área. E se nós buscarmos na memória das pessoas que estão aqui, todo mundo vai lembrar de alguma passagem que esteve nesse campo ou que esteve nessa área para alguma atividade. Então, mais de 80 anos se passaram e a gente vai ver que em 2006, por uma lei votada nessa Câmara, a Lei 11.235 de 2006, foi, dentre outras coisas, solicitada ou autorizada a transferência daquele campo para uma outra região da cidade. Num convênio, claro, com o Shopping Independência, que essa lei, no seu artigo 2º, autoriza o Executivo a substituir
o campo existente ali por uma área para atividades físicas, área de lazer infantil, uma praça pública, uma quadra poliesportiva, tudo isso previsto. Só que lá no artigo diz que autoriza o executivo. Aí nós vamos para a semântica. Autorizar diz, permite. Não quer dizer que deve ou que tem. Simplesmente permite. Então fica muito tranquilo e fácil ao se permitir. Se isso não acontecer, não tem problema. A lei autoriza, ela não obriga, ela não determina. E é o que tem e o que aconteceu até então. Pelo fato de simplesmente autorizar, ou seja, permitir, é que o espaço agora está ocioso, é uma área verde, cheia de ondulações, com uma ou duas passagens que conduzem a um empreendimento particular. É um espaço público de utilização particular. E a sociedade continua alijada desse espaço de lazer. Numa audiência pública de setembro de 2006 também, o subsecretário da Secretaria de Esporte e Lazer esteve aqui nessa casa, tranquilizando a população de que de fato iriam ser construídas aquilo que o artigo 2, segundo prevê, que é, ou que são todos esses equipamentos que eu falei aqui. A população então ficou tranquilizada, só que o tempo passou e em 2009, de novo, uma lei, a 11.751, ela cria impeditivos para a venda do espaço. Porque não só não foi construído, como também não se criou nenhum mecanismo para impedir qualquer atração. Então, a lei de 2009, a 11.751, ela criou mecanismos que impediam a venda do espaço. Inclusive, essa lei é de autoria do prefeito de Juiz de Fora de hoje, na época, então, vereador. Ele criou essa lei, porque o executivo queria, então, vender esse espaço para construir o Hospital de Zona Norte. Não foi construído o hospital até hoje, a área continua ociosa, servindo ao empreendimento particular, e a população cada vez mais afastada das pouquíssimas áreas de lazer que existem aqui de fora. Uma área como aquela, cheia de ondulações, para muitos pode dizer como é que a gente vai fazer um super simples, porque se constrói aqueles arranha-céus daquele tamanho na pirambeira, como é que não pode desfazer algumas ondulações? Mesmo se não quiser desfazer, não tem problema. Existem possibilidades de uso e ocupação daquele espaço de maneira produtiva e de caráter bastante significativo para a população. A Universidade Federal hoje ela se constitui como uma área de piquenique, de reunião de famílias, de momentos de brincadeiras das crianças nos campos verdes da universidade. O Parque da Lajinha é outro. E se nós formos verificar, em Dolores, em São Francisco, existe uma área muito semelhante a essa do espaço que eu estou citando, onde as pessoas no final de semana vão com as famílias, com os filhos, com as crianças para brincar, para se divertir e sem uma infraestrutura muito elaborada. No dia 11 de setembro último de 2013, o coletivo Relicário, ele fez uma tomada cultural no espaço mostrando a possibilidade. Então as crianças foram para lá com as famílias para brincar, para fazer piquenique. As crianças foram para lá para se divertir. Então é isso que nós reivindicamos, é isso que a gente quer. Da lei lá de 2006 foi verificado que se construiu, ou melhor, se transferiu aquele campo para uma área ao lado do SESI, lá no aeroporto, que está em péssimas condições. Mato alto, o que supostamente seria vestiário e uma lanchonete, os vidros todos quebrados, buracos na cerca e o mato crescido em toda a região. Então, essa foi. Mas a contrapartida até hoje não foi feita. Eu entrei com um pedido de informação hoje para o Executivo, para que ele pudesse nos dizer qual foi, ou quais foram as contrapartidas, tanto do Shopping Independência, quanto do Monte Sinai, para eles construírem o que construíram, inclusive acabando com o patrimônio imaterial da comunidade
do Bosco, que é aquela bica onde as lavadeiras atravessavam a avenida para lavar suas roupas. Só para concluir, presidente, para lavar suas roupas. É um patrimônio cultural e imaterial que foi destruído e o Matagal está tomando conta. Então, o pedido de informação que eu entrei hoje foi para isso, para solicitar ao Executivo informações acerca disso. Quais foram as contrapartidas e por que até hoje não se verificou a execução das obras que por lei está estabelecida, muito embora autorizando, mas que a gente agora quer e deseja que elas sejam determinadas e que sejam executadas.